Fala galera, História em Pauta número 81 e dessa vez falando sobre as influências da Revolução Russa de 1917 na América. Só lembrando que gostou, clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica agora com o vídeo. E não tinha uma consciência e nunca teve uma consciência revolucionária. Muito bom, muito bom. Já começamos bem a nossa aula de hoje, nossa web aula. Eu gostaria de fazer um pronunciamento aqui para os nossos ouvintes. É que devido ao nosso tema hoje ser muito polêmico, eu convido a todos a rebaterem todas as nossas argumentações aqui. E é muito interessante que nós temos aqui, com certeza, no mínimo duas visões diferentes sobre esse evento. Né, colega Fábio Melo, tu que tem um olhar trabalhista sobre a Revolução Bolchevique? Também, mas também tem um olhar de que, junto com a Revolução Mexicana de 1911, né, de 6 anos antes, foi, sem dúvida nenhuma, os acontecimentos mais importantes do início do século XX, né? E as suas mudanças permaneceram e permanecem até hoje, seja no imaginário, seja também na própria influência política de alguns quadros e alguns partidos e alguns militantes, não só na América Latina e no continente americano, mas também em todo o mundo. Então, vendo pela perspectiva dessas duas revoluções, Revolução Russa e Revolução Mexicana, né, nós temos aí um quadro que vai influenciar todas as esquerdas do continente americano, principalmente, né, já que o nosso tema é a influência da Revolução Russa de 1917 na América Latina. E eu diria até que a Revolução Mexicana, de certa forma, influenciou a Revolução Russa. E me responda uma pergunta, tu que é estudioso em Revolução Mexicana, que ano terminou a Revolução Mexicana? Na verdade, a Revolução Mexicana, ela iniciou em 1911, só que é muito difícil estabelecer uma data de fim dessa revolução, né? Eu colocaria como 1920, foi o ano em que se estabeleceu ali um mínimo de institucionalidade, que os poderes estavam ali vigorando, né? Os poderes políticos estavam ali vigorando, as eleições estavam marcadas. Então eu estabeleço como 1920, 24, ali, quando foi a troca de presidência entre o mais radical, que era o Calles, se eu não me engano, para um outro que agora me foge o nome, né? Mas a gente tem um artigo no nosso blog ali, do Grupo de Estudos Super Barato, tem um artigo só sobre a Revolução Mexicana, que eu coloco ali em detalhes, né, o tipo de... como aconteceu a Revolução Mexicana, quais foram os atores que influenciaram, e o período que poderia ser discutido como o fim da Revolução Mexicana, quando ela se institucionaliza, né? Porque eu acho que o fim da Revolução é quando ela se institucionaliza. O Partido Revolucionário se torna uma instituição, assim como na Revolução Russa, né? Quando o poder chega aos bolcheviques, se institucionaliza, aí tu não tem mais essa força que é a revolução. Nós podemos, levando em conta a cronologia das duas revoluções, estabelecer uma influência mútua entre os dois movimentos, né? Porque a Revolução Mexicana começou em 1910, em 1917 começou a Revolução Bolchevique, e a Revolução Bolchevique, internacionalmente conhecida, influenciou também os revolucionários mexicanos. Eu gostaria de iniciar nosso programa aí comentando... Opa! Lembrando também que a gente tá desculpado por interromper. Sem problema. Lembrando também que a gente tem um programa sobre Revolução Russa, não, sobre Revolução Mexicana, né? Com o companheiro Ricardo. Tá também no nosso blog ali do Super Barato e no YouTube. Foi um grande programa. E... tu tem mais algum comentário a fazer sobre a Revolução Mexicana, Bruno? Um momento não. Mas tu assistiu nosso programa sobre a Revolução Mexicana, História em Pauta ou não? Acho que teve mais de um programa sobre a Revolução Mexicana que vocês fizeram. Teve um, Uhum. Mas não teve com o Ricardo, que foi convidado? Isso, foi com ele. Então foi esse que eu vi. Mas faz tempo já que eu vi. A gente fazia o programa na Rádio La Integração. Eu também queria fazer uma recomendação, não sei se vocês já postaram, tem aquele documentário no History Channel sobre a Revolução Mexicana, é muito bom. Faz tempo que eu vi. Até eu gostaria de rever, eu tenho gravado, porque é bom as pessoas assistirem. Mas então, Bruno, eu quero que tu inicie já que o nosso tema é a influência da Revolução Russa de 1917 na América, eu quero que tu
nos passe uma breve história ou breves apontamentos sobre a Revolução Russa. Vai falando dos apontamentos que vai metendo pitaco aí, conversando tudo junto. Tá bem. Vou tentando, né? Uma das visões que eu tenho da Revolução Russa em 1917 é que ela foi o final de um processo de desgaste do modelo czarista, que não estava conseguindo suportar as contradições do sistema capitalista que estava emergindo na Rússia, né? Tinha uma nascente burguesia e ao mesmo tempo tinha uma aristocracia que estava falindo e ela não conseguia mais se manter no poder. Ela queria ainda se manter os seus antigos privilégios, né? O que impedia o avanço capitalista e o que permitiu uma brecha para movimentos, né, populares começarem a se movimentar e pedir a derrubada do sistema, né? Por exemplo, a Revolução Russa não derrubou um sistema capitalista, derrubou um sistema czarista, na verdade. Um sistema híbrido. Um capitalismo que não nasceu ainda, na verdade, na Rússia. Pelo menos essa é a interpretação que eu tenho do que aconteceu. Eu posso discordar, se me permitem. Né? Claro. A Revolução, um dos textos que eu pesquisei hoje para estudar sobre o nosso programa é a Carta aos Operários dos Estados Unidos, do Lenin, onde ele estabelece que teve 3 revoluções naquele período. Primeiro, em 1905, né, teve o Domingo Sangrento, teve uma revolução bem ampla, né, com objetivos não muito claros, sem uma ideologia muito definida, liderada aí pelo George Gapon, que é um padre ortodoxo, né, e o Domingo Sangrento foi uma repressão sangrenta aí, muito extrema e radical do czarismo, né, que é a dinastia Romanov. Então, nesse ano, 1905, surgem os sovietes. Então é muito importante essa data, 1905, para entender a revolução que vai acontecer logo depois. E quais eram as queixas da população aí que se revoltou contra o czarismo? Principalmente a fome, a pobreza, devido à participação da Rússia imperialista na Primeira Guerra Mundial. E além disso, em 1904, teve uma outra guerra que empobreceu muito o Império Russo, que foi uma guerra contra o Japão, que a Rússia foi vergonhosamente derrotada. Só uma breve aí, que nasceu o Japão como potência para o Ocidente, começou a ser visto como potência a partir daí. Sim, isso que eu quis dizer, foi um processo, não foi, apesar da gente pegar datas, a gente pode dividir, mas foi um processo longo. E eu vejo que o que eu quis dizer é que os comunistas derrubaram não foi o capitalismo na União Soviética, talvez, quer dizer, na Rússia, mas um nascente capitalismo, mas principalmente o czarismo que ainda estava, que era, na verdade, um cadáver vivo, ambulante. Aprofundando um pouco mais isso, né? As pautas aí desse movimento em 1904, os gritos de ordem, né, nos protestos nos deem pão, abaixo a guerra e fora com o absolutismo. Então era contra o sistema na época. Só que em fevereiro de 1917 acontece isso que tu falou, Bruno. A burguesia toma o poder através de uma revolução, né? Então acontece um governo liberal. Acontece uma ditadura da burguesia a partir de fevereiro de 1907. Então é correto dizer que esse movimento burguês tomou poder derrubando o czarismo. Os bolcheviques tomaram o poder da burguesia, lá em novembro de 1917. Então, só botando pitaco aí, né, que teve, segundo o Lenin, né, e a versão que eu concordo mais historicamente, é que teve a primeira revolução em 1904 contra o czarismo, que surgiu os sovietes, e em fevereiro teve uma revolução burguesa, que o governo do Kerensky, né, que teve uma ditadura da burguesia. Só que eles continuaram imperialistas, continuaram com a participação na guerra, na Primeira Guerra Mundial, e continuou as mesmas demandas para a população mais pobre, continuou após essa revolução. Então, eles queriam, né, o povo queria pão, paz e liberdade, né, não queriam mais ter um país imperialista. Então, aí que começa realmente o que tu fala, Bruno. Sim, mas tu queria dizer que tu falou, né, foi quando? 1907, né, que é a burguesia, né, tu falou. 1917, em fevereiro. Em 17, mas logo depois teve a Revolução, né? Teve em novembro, né, poucos meses depois teve a Revolução Socialista. Durou muito pouco tempo a força da burguesia, entendeu? Pra se dizer que ficou. Então, mesmo já tendo derrotado o czarismo, que já era um cadáver ambulante há um tempo, né? Eu acho que a burguesia não conseguiu ter... É um chute, tá? Uma suposição.
consolidar o seu poder no Estado russo naquela época. Porque é muito pouco tempo. Ou seja, demorou demais para acontecer isso. Para acontecer a burguesia tomar o poder. Então, por isso que eu, na minha interpretação, relevo um pouco isso. Não estou dizendo que seja certo, mas eu estou dizendo porque eu interpreto assim. Né, e lembrando aí que os bolcheviques não fizeram a revolução sozinhos, né? Os bolcheviques eram uma tendência dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, né? E a outra tendência que era a maioria, né, os mencheviques do Trotsky, que segundo um texto nosso, isso, ao contrário? Explica aí para os nossos ouvintes, Fábio. Eu falo, mencheviques é a minoria e bolcheviques é a maioria. Correto. Né? Então, os bolcheviques souberam analisar melhor a participação popular, né, as demandas aí, e lutaram para fazer a revolução via sovietes. Eu até fiz uma provocação aqui no programa com a Frente Quilombola, com o Onir. Eu provoquei ele, será que a nossa revolução de 1905 não foi a Revolução Palmarina? Será que a Revolução Brasileira não deve ser quilombola? Né? Porque a Revolução Russa foi soviética, que é a organização específica lá da própria Rússia. Bem, como a maioria da população brasileira historicamente é negra, né? Uma revolução só acontecerá se for negra no Brasil. Com certeza, porque a maior parte dos trabalhadores, né, e dos oprimidos, dos pobres, é negra. Sim. Concordo contigo. Até no Rio Grande do Sul eu ouso dizer, apesar de às vezes as estatísticas não mostrarem isso, eu ouso dizer que sim. Tu tem algo a dizer sobre essas datas aí, Fábio? Só a gente dividiu o programa, né, para falar primeiramente aí sobre a Revolução Russa, né? Só lembrando algumas conquistas sociais aí da Revolução Russa. Né, teve o voto da mulher a partir dos sovietes, também o lançamento do primeiro satélite, fim da pobreza extrema, né, que aconteceu de verdade mesmo, comparando, né, com esse momento aí de 13 anos de endividamento da população trabalhadora, né, que foi uma revolução do crédito, né, que se diz com conciliação com a burguesia. Então, teve uma luta contra a discriminação racial, e quando a gente falar sobre a influência da Internacional Comunista no movimento socialista nos Estados Unidos, a gente vai abordar um pouco essa questão ainda da luta contra a discriminação social, né? E também teve uma queda de 90% da mortalidade infantil e várias outras conquistas aí via Revolução Russa. Eu queria botar mais dois outros legados da Revolução Russa, que é o stalinismo e a perseguição aos comunistas também, né? Explique, Fábio. Não, porque o stalinismo foi uma das consequências, né, da Revolução Russa. Então, teve aquela briga, depois que o Lenin morreu em 24, teve lá a disputa, né, entre o Trotsky, que era um cara mais intelectual, e por ser esse cara mais intelectual, ele não tinha um contato tão grande com as bases do partido, quanto tinha do Partido Comunista, né, quanto tinha o próprio Stalin. Vamos lembrar que em 22, se eu não me engano, não, acho que em 19, que o Partido Russo se torna o Partido Social Democrata dos Operários Russos se torna o Partido Comunista. Não sei se foi em 18 ou 19, que daí se funda a Terceira Internacional, né? Então o Stalin, como ele tinha essa maior inserção entre as bases partidárias, entre a burocracia ali partidária, logo ele tomou tanta influência que conseguiu ali isolar o Trotsky. O Trotsky depois foi expulso da União Soviética, e ao longo dos anos lá houve diversos expurgos, né? Que o próprio Stalin ali, a burocracia vinculada a ele, chegou um momento da vida dele que ele começou até a ficar um pouco paranoico, né, em relação a isso. Começou a caçar comunistas, matar muitos comunistas importantes, artistas, poetas, militantes, a velha guarda do próprio partido bolchevique, né, lá do velho Lenin. Também muitos foram mortos, foram desertados. Enfim, também, embora todos os avanços sociais, houve também esses poréns aí do ponto de vista político, né. Mas eu não tiro a importância do período stalinista como um grande período embora tenha tido diversos contratempos, né? Foi ali um período de grande industrialização da Rússia, industrialização até forçada, né? Também teve ali a própria influência da Rússia enquanto uma potência que combateu o nazismo, né? O nazifascismo na Segunda Guerra Mundial ali, teve seus erros, seus acertos, mas foi um período,
sem dúvida nenhuma, importante para a Rússia, né? Que eu comparo, faço uma analogia com o período do Estado Novo do Vargas, assim. Porque muitas coisas, por exemplo, a própria CLT, que há poucas semanas foi destruída praticamente, né? A própria CLT, o Vargas talvez não tivesse condições de implementar se fosse um regime democrático, né? Visto que a própria CLT, enquanto consolidação das leis trabalhistas, ela é um conjunto de leis que vinham sendo aplicadas, né, ou tentando ser aplicadas desde 1930. Só que de 32, 34 a 37, a gente houve ali um período democrático, né? Teve eleições diretas, a única eleição que foi indireta foi para presidente, que foi o próprio Vargas, enquanto presidente da Assembleia Constituinte da Constituição de 34, que foi eleito pela própria Assembleia. E muitas dessas leis trabalhistas que o Getúlio, ou o grupo político ali do Getúlio, Lindolfo Collor, Oswaldo Aranha, entre outros, né, tentou colocar em prática sobre um regime democrático, acabou sendo barrado pelo Congresso Nacional, cujos representantes eram oriundos das antigas oligarquias que perderam poder e influência com a subida do Getúlio e seu grupo político em 1930. Então, muitas dessas leis não conseguiram ser aplicadas via democrática, e o Getúlio conseguiu colocar a goela abaixo de muitos empresários e muitos latifundiários via ditadura do Estado Novo. Só esse parênteses, a mesma coisa que com a Rússia, muitas coisas que o Stalin conseguiu colocar a goela abaixo da população, ou de parte do próprio partido bolchevique deles lá, foi via ditatorial. Só continuando aí sobre algumas das outras conquistas, hein? Em 1917 teve uma legislação social que foi considerada uma das mais avançadas, né? Com vários direitos aos trabalhadores, inclusive num documentário se comenta sobre a influência dessa legislação na CLT. Não, e é interessante que em 1917 foi o ano em que foi publicada a Constituição Mexicana, que também foi a mais acho que até para a própria Rússia na época foi a mais avançada na questão trabalhista, de reforma agrária, de direitos aos trabalhadores, enfim. Teve duplicação então da expectativa de vida, né? E também a Rússia, a União Soviética, né, até hoje, isso é verdadeiro, se tornou uma potência olímpica, né? E o Partido Bolchevique sempre valorizou as mulheres, principalmente as mulheres trabalhadoras, né, criando o secretariado dentro do Partido Bolchevique, secretariado de mulheres trabalhadoras, legalizando o aborto em 1920 e estabelecendo um salário igual para o trabalho igual entre mulheres e homens. E um grande trabalho de alfabetização, principalmente aí a partir de 1923, e também uma eletrificação em toda a região da União Soviética, que inicialmente era o espaço geográfico do Império Czarista. O próprio Lenin falava, né, que a Revolução Russa era os soviéticos mais eletricidade, uma coisa assim. Bruno, tem algum comentário polêmico sobre esse período? Então, esses 10 dias que abalaram o mundo, segundo John Reed, foi a Revolução? Não. Então, Freitas, tem mais algum comentário antes da gente entrar na influência? Olha, a princípio, os detalhes, os apontamentos aí mais fundamentais sobre a União da República Socialistas Soviéticas já foram apontados aqui. Então acho que a gente pode fazer um intervalo aí e debater sobre o assunto mesmo, hein? O núcleo duro do nosso programa, que é o impacto nas Américas da Revolução Russa. Então, antes da gente ir para o intervalo, Freitas, eu queria que tu explicasse as músicas de hoje, Garotos Podres, a internacional, que é o hino oficial da Rússia durante o período stalinista, foi internacional, né? Vamos ver aí a internacional no ritmo hardcore, né, do Garotos Podres, depois um rap, cujo refrão é influenciado pela mesma internacional. Então vamos ver um hardcore, depois um rap. Então vamos nessa. Voltando com o programa História em Pauta, edição 81, colega Fábio. Edição 81, abordando um pouco sobre os impactos da Revolução Russa nas Américas. A gente acabou de ouvir Garotos Podres, a internacional, e também Lutar é Preciso com Gíria Vermelha. O Bruno tem uma sugestão de pauta para a gente fazer no nosso bate-papo?
Bem, eu pensei em duas questões. Não saíram agora no momento. Uma delas eu gostaria que se tivesse uma... Pelo menos uma... Vocês estão carinhosos hoje? Trocando abraços? É o amor, sempre o amor. Trocando abraços? Mas nada desse daquele cuido, daquela coisa. Tá bem, cara. Certa influência LGBT do Elvis Presley. Não vou falar agora de Elvis, mas tem sim. Mas do Elvis no LGBT. Mas eu gostaria de falar de uma pauta que seria interessante, né? É que às vezes eu vejo uma parte da esquerda institucional criticando muito uma certa passividade do povo brasileiro com o que está acontecendo com as reformas de Temer, que o povo, entre aspas, não está reagindo. Outros interpretam isso como um modo de... como até uma maneira inteligente do povo brasileiro, porque ele se sente, entre aspas, impotente, já que as suas lideranças de esquerda, de certa maneira, compactuaram, num certo momento, para a situação que nós nos encontramos hoje. Principalmente o PT e outros partidos que fizeram acordos com as oligarquias brasileiras, que estão de novo assumindo o poder. Então eu gostaria de que fizesse uma discussão, um debate, um programa sobre isso. Se é uma passividade do povo brasileiro, ou porque ou se o povo, na verdade, está se reorganizando, está levando um tempo para se reorganizar, ou está fazendo uma resistência que a gente não está vendo. Posso começar, Fábio? Bom, eu acredito que... eu tenho uma visão otimista. Acredito que o povo brasileiro não está acomodado, né? Está indo às ruas, está se manifestando, protestando, né? Há, inclusive, casos aí de violência do Estado com a população que se movimenta. Aí não precisa ir muito longe aqui do Morro Santana, né? Pode ir ali para nossa cidade vizinha, Alvorada, né? No 7 de setembro, houve agressão a manifestante, né? Então acredito que, assim como na Rússia aconteceram vários protestos, várias greves, né? Acredito que em menor medida, mas ainda assim está acontecendo, né? Várias movimentações populares. E a tendência é só aumentar, porque a fome ainda vai aumentar para o povo trabalhador no Brasil, né? A princípio, o governo Temer, com essa reforma antitrabalhista, reforma antipovo, desobrigou as empresas de pagar o domingo trabalhado, né? O feriado trabalhado. Então acredito que a tendência é o povo se movimentar mais ainda por vontade de sobreviver. Vai chegar, se continuar nesse ritmo do governo legítimo Temer, a gente vai ter que ir para as ruas para lutar por pão. E também por paz. Porque há uma luta civil, uma guerra civil nas periferias, né, do nosso país. A gente não está num momento de paz. Então acredito que as nossas pautas estão se aproximando daquelas pautas do movimento de bolchevique e menchevique de 17. Eu tenho essa visão otimista. Politicamente e social, acredito que a tendência é só as coisas se movimentarem mais ainda. Devido à ruindade dos fatos? A ruindade do governo com a classe trabalhadora em geral, né? Que é um fato. Que é um fato, é a tendência só aumentar a opressão, a exploração ao trabalhador, se continuar esse governo aí. É o momento de, assim como os trabalhadores, os campesinos diziam fora absolutismo, a gente está dizendo fora Temer e tem que dizer cada vez mais. Concordo contigo e concordo que está tendo movimentos de resistência ao que está sendo feito no Brasil, tanto que ano passado teve um movimento das escolas, a gente não pode esquecer isso. Mas o que me irrita não é essa discussão. O que me irrita é certas pessoas que compactuaram com o que está acontecendo no Brasil chamarem a população, clamarem a população para resistir ao governo Temer, e ao mesmo tempo essas pessoas querem eleições, querem manter o sistema e talvez se aliar com os mesmos algozes. Exatamente, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Quem sabe o Lula não será nosso Kerensky? Eu acho que perto do Kerensky o Lula tá no lixo da história.
né? E eu acho que chegou, tá tão triste o momento, que eu acho que só a violência organizada para barrar essas coisas aí. Porque sexta-feira passada eu estava prestigiando lá um ato na Esquina Democrática, vários partidários lá, PSOL, PSTU, o PCB estava lá, encontrei o teu companheiro lá, o nosso amigo do História em Pauta, que já participou, o Rafael Melo, né? Eu acho que só a violência organizada para barrar essas coisas aí. Tem que organizar, tem que se organizar em alguns núcleos, algumas células, jogar uns coquetel molotov no Palácio Piratini, tem que fazer um linchamento nesses caras que estão votando essas coisas, porque até agora as greves já não estão adiantando mais. Os atos já não estão adiantando mais. Os caras estão fazendo o que estão fazendo lá em Brasília, aqui no Rio Grande do Sul. Chegou um momento que, se a população não tomar esse esclarecimento que só a violência organizada resolve, a gente vai continuar sofrendo e vai chegar nesse momento que o Freitas está dizendo, em que as pessoas vão ter que ir para a rua para brigar por pão, né? Já que o desmonte da CLT passou a vigorar aí, já está trazendo trabalho análogo à escravidão, né? Imagina só o que não vai ser daqui para frente. Vamos continuar nosso programa sobre as influências no Brasil. Proponho que a gente fale um pouco sobre a influência no Brasil da Revolução Russa. Uma das pautas era a reforma agrária, né? Eu quero comentar um pouco sobre essa questão da reforma agrária na história do Brasil. Eu estou com um livro aqui muito interessante, que é a Questão Agrária no Brasil, do João Pedro Stedley. Tem uma... É um dos membros do... acho que o presidente até do MST, MST, correto. Então, tem uns trechos aqui interessantes aqui, que eu vou ler um trecho e vocês estão convidados a participarem. Que eu aponto como uma influência concreta aí da Revolução Russa entre nós. Duas informações sobre a luta pela reforma agrária. Teve a Constituinte aqui em 46, onde diz o seguinte: foi nessa Constituinte que pela primeira vez se falou na necessidade de uma reforma agrária, ou seja, defendeu-se a tese de que a propriedade das terras no Brasil estava concentrada nas mãos de uma minoria e que isso constituía grave problema, pois impedia o progresso econômico do meio rural e a distribuição de renda e justiça social. Para enfrentar esse problema era necessário, portanto, fazer uma reforma de modo como a propriedade da terra se dividia. Uma reforma agrária que distribuísse terras a quem nelas quisesse trabalhar. Essa ideia foi apresentada como proposta de projeto de lei pelo senador Luiz Carlos Prestes. Então, a proposta do senador Prestes incorporava à Constituição o preceito de que todas as terras mal utilizadas deveriam ser desapropriadas e voltar ao patrimônio do Estado. Então, a gente coloca um partido, né, que surgiu muito influenciado pela Revolução Russa, né? Teve dando pontapé inicial dentro do parlamento, né? Quando tinha uma bancada, agora a gente tem uma bancada evangélica, naquela época, que o Brasil era mais politizado, tinha a bancada comunista, né? Que o Luiz Carlos Prestes participava. E uma outra menção aqui que é importante, que o Fábio vai gostar muito, se comenta muito sobre o Master, né? O movimento dos agricultores sem terra do Rio Grande do Sul, dirigido pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, do Leonel Brizola. E um dos que ajudou a fundar foi o próprio Brizola. Isso. Mas, ao mesmo tempo, existia também a União de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas no Brasil, impulsionado pelo PCB, né, que se somavam dois movimentos importantes sobre a reforma agrária aqui no Brasil. Né? Então, agindo sobre a influência do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e outras forças políticas de esquerda, essas duas que eu mencionei agora, passaram a adotar a palavra de ordem, reforma agrária, na lei ou na marra. Tem um movimento também muito importante da luta pela reforma agrária, que é as ligas camponesas, que foi um movimento ali, entre os seus líderes tinha o advogado Francisco Julião, né, as ligas camponesas acho que surgiram em 55 ou 54, por aí, não lembro. E foi um movimento muito importante também na questão da luta pela reforma agrária, né? Visto que a partir dos anos 50, né, principalmente ali com a chegada do Getúlio ao poder no ano 51, houve de fato uma tentativa do próprio Getúlio de colocar em prática algumas leis que favorecessem a reforma agrária. No primeiro período de governo dele, ele não conseguiu mexer muito na questão da terra, né, seja por pragmatismo político,
seja por dar uma atenção especial à modernização do Estado brasileiro via industrialização, né, substituição de importações. Então, nesse segundo governo Getúlio, ele tentou, sim, dar uma atenção para a questão da reforma agrária, enfim, e até deu uma impulso, e essa questão da reforma agrária acabou dando um impulsionamento para que esses movimentos surgissem em várias partes do país, né? Basta ver a Liga Camponesa que eu acabei de falar. E isso vai ser retomado mais tarde com um latifundiário que vai abraçar e vestir a camisa da reforma agrária, que é o João Goulart. O João Goulart vai pegar parte dessas leis, dessas tentativas de reforma agrária que o Getúlio tentou colocar em prática, e vai juntar tudo e vai transformar tudo isso nas reformas de base, que vão ser violentamente colocadas debaixo do tapete pelos militares, né, que vão passar por cima desse tapete com seus coturnos. Só fazendo um parênteses aqui, teve vários conflitos de terra envolvendo milhares de camponeses por todo o Brasil praticamente, nesse período aí que eu mencionei, que tinha bancada comunista na Câmara. De 1945 a 57, teve a revolta dos poceiros em Teófilo Otoni, revolta de Porecatu, revolta do Nanhoca, revolta de Trombas e Formoso, revolta do Sudoeste no Paraná. E lembrando que aqui eu achei a informação para completar a tua fala, Fábio, que as primeiras ligas camponesas surgem em Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo, nesse período aí, entre 45 e 47. Então é um pouco anterior então aos anos 50. Tá certo. Tem outra pauta para sugerir para nós, Fábio? Eu queria, já que a gente está falando sobre a influência da Revolução Russa, especificamente aqui no Brasil, eu queria fazer um recorte do Rio Grande do Sul, né? Vamos lembrar que o contexto do Rio Grande do Sul era um contexto de governo que se dizia positivista, tinha ali, né, o Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, e enquanto a Revolução Russa estava a todo vapor lá na Rússia, né, aqui no Rio Grande do Sul especificamente a gente vivia até um governo um pouco à parte do resto do Brasil, né, que era liderado pelo Borges de Medeiros, lá, substituto do Júlio de Castilhos, enfim, toda aquela... Assim como o Lenin tentou aplicar as ideias de Marx? Aplicar e adequar o marxismo à realidade russa, o Júlio de Castilhos tentou adequar as ideias de modernidade, de indústria, de esclarecimento do positivismo francês à realidade do Rio Grande do Sul. Então tu arrisca dizer que o Júlio Castilhos é o Lenin gaúcho? Eu arrisco dizer que ele é o Lenin gaúcho, porque muitas das políticas que o Lenin vai aplicar lá na Rússia, como o próprio Freitas falou, a questão de uma legislação trabalhista, o próprio desenvolvimento da indústria, né, da eletricidade, o Júlio de Castilhos vai começar aqui no Rio Grande do Sul. Claro, ele não vai ter o tempo que nem o Lenin teve tanto tempo para colocar em prática muitas de suas políticas, né, visto que os dois morreram muito precocemente. O Lenin morreu em 24, o Júlio de Castilhos morreu em 1903. Não teve nem tempo de ter um período de governo mais estendido, como o próprio Borges de Medeiros teve, via fraude eleitoral, mas teve, né? Então, nesses dois paradigmas aí da modernidade, o Lenin na Rússia e o Júlio de Castilhos aqui no Rio Grande do Sul, são bem interessantes fazer uma analogia, né? Mas, voltando aqui a esse recorte da influência da Revolução Russa no Rio Grande do Sul... Mas um parênteses aí, dá para fazer uma comparação em relação à força de trabalho da época, né? Que o Júlio Castilhos, ele era a favor dos trabalhadores porque ele lutava pela abolição da escravidão negra. Ele foi abolicionista, ele foi né? abolicionista. Assim como Lenin lutava pela abolição da escravidão assalariada. É verdade, então os dois têm alguns pontos incomuns, assim, né? Embora defendessem ideologias totalmente diferentes, adequadas às suas realidades. Então, aqui no Rio Grande do Sul, né, visto que a gente tinha esse contexto aí borgista, né, do Partido Republicano Rio-Grandense, eu vou destacar um trecho aqui de um artigo que eu publiquei ali no nosso blog, né, que é Socialismo e Positivismo, as raízes do trabalhismo no Rio Grande do Sul. Que eu tento fazer uma análise de como essas duas ideologias, né, o socialismo e o positivismo, eles influenciaram na construção do que viria a ser o trabalhismo mais tarde. Então tem um trecho que eu vou destacar desse artigo, que está escrito o seguinte, ó, abre aspas. Em 1917, houve uma grande greve geral. Desta vez, o aumento dos preços
consequência das exportações para suprir a Guerra Europeia de 1914 e 1918, que é a Primeira Guerra Mundial, foi o principal motivo. Nesta greve, aparecem os primeiros elementos identificados com a Revolução Russa, só que a Revolução Russa de fevereiro, que é a Revolução Russa que botou o Kerensky no poder, né? Mas ainda bastante confusos, pois tanto anarquistas como social-democratas gaúchos reivindicavam o conteúdo da Revolução, dessa primeira parte da Revolução Russa. Talvez isto tenha ocorrido por causa da precariedade dos meios de comunicação na época. Estranho é notar que os movimentos operários falem em Revolução Russa e não em Revolução Mexicana. Nos anos de 1918 e 1919, também houve greves em todo o estado. Destaca-se o papel dos operários da companhia Força e Luz nesses movimentos. Fecha aspas. Então, só para citar um recorte aqui mais regional do Rio Grande do Sul, de como a Revolução Russa ela influenciou em muitas das greves que aconteceram no Brasil. Porque se em 1917 ocorreu uma grande greve por causa do aumento dos preços devido à exportação, né, dos produtos primários aí na Primeira Guerra Mundial, também em outras cidades do Brasil, em outros estados, houve grandes movimentações também inspiradas na Revolução Russa. A greve de São Paulo de 1917, que é a maior greve do período, também foi um grande, e que a gente fez um programa inclusive sobre isso, né? Também foi um grande movimento que teve essa inspiração direta da Revolução Russa, né? A greve como um ponto de partida para uma tomada de poder, uma tomada do Estado brasileiro, que naquela época era muito precário, né? Se os bolcheviques... Aí eu tenho uma leitura que os bolcheviques construíram o Estado russo, visto que antigamente ele não existia, né? Ele era era ali uma dinastia que tomava conta ali das coisas. Aqui no Brasil, o Estado também, em parte, ainda estava se forjando, né? Estava começando a existir. Então, essa perspectiva de greve como tomada desse Estado, que ainda era muito precário, né? Visto que a gente estava no período da República Velha, e o Estado brasileiro só vai se formar lá depois de 30. Então, eu acho bem interessante esse paralelo aí, e como uma influência também da Revolução Russa. E é pertinente mencionar os anarquistas nessa história toda, porque muitos personagens da história da América Latina identificados com o anarquismo foram propagandistas e partidários da Revolução Russa. A exemplo, lá no México, a gente comentou aqui sobre duas figuras importantes que se encaixam nesse caso, que é o Zapata e o Ricardo Flores Magón, que eram grandes admiradores da Revolução Russa. E aqui no Brasil, uma pessoa, um intelectual brasileiro, um intérprete do Brasil muito identificado com o anarquismo, que foi o Manuel Bonfim. E além disso, identificado com o anarquismo também Lima Barreto, eram grandes admiradores da Revolução Bolchevique. O Manuel Bonfim merecia um programa História em Pauta só sobre ele. Certamente. E além disso, Astrogildo Pereira, né, que foi um dos criadores do PCB, era um anarquista, e durante a época que ele se reivindicava anarquista, ele admirava muito a Revolução Russa e fazia vários pronunciamentos e divulgação da Revolução Russa desde fevereiro. Então ele acompanhava desde os enlaces iniciais. E lembrando que alguns egressos do anarquismo que criaram o Partido Comunista do Brasil na época, né, o PCB, que mudou o nome posteriormente para o Partido Comunista Brasileiro. E que já surgiu como um filiado da Terceira Internacional, que foi criada em 19 ou 18, se não me engano. O processo para ter esse êxito aí foi um pouco demorado, porque na primeira tentativa não foi aceito, devido às ideias muito próximas do anarquismo do representante, do delegado do Partido Comunista do Brasil na Internacional. E essa é muito importante, essa relação entre os anarquistas, até porque os anarquistas fizeram parte da história da Revolução Russa. Exatamente. E outra influência que eu queria destacar aqui, com outro recorte de outro país, é os Estados Unidos. Porque a gente tem essa ideia, né, dos Estados Unidos, o grande império no capitalista mundial, a potência imperialista, enfim, né? Mas pouco se fala da influência da Revolução Russa nesse país, que foi muito grande e inclusive ajudou a construir várias políticas sociais no período ali do New Deal do Franklin Roosevelt, né, que foi um presidente dos Estados Unidos muito importante ali no período da Segunda Guerra Mundial. O referencial teórico era Getúlio Vargas. O referencial teórico era também Getúlio Vargas, né? E é interessante a gente também perceber que em vários países da América Latina, né, a própria revolução, a influência da Revolução Russa
fez com que muitos movimentos operários crescessem, se organizassem, e isso fez com que algumas camadas mais conservadoras ou moderadas que orbitavam ali as esferas de poder, que elas tomassem medidas um pouco mais democráticas e não socialistas, mas de cunho de bem-estar social, assim, né, para manter os operários, de certa forma, até não reivindicando uma revolução, mas estando ali junto com os aparelhos do Estado, né, junto ali com a burocracia interna. E nos Estados Unidos foi bem interessante, porque o movimento socialista ele é muito anterior. Também tem um artigo nosso ali no blog do Super Barata, né, que é o movimento socialista nos Estados Unidos, que traz toda uma leitura assim, histórica de como esse movimento surgiu, quais são os seus principais expoentes, né? E a partir de 17, né, teve essa influência da Revolução Russa, e eu vou citar aqui um outro trecho, tá? Que é, abre aspas, a influência da Revolução Russa de 1917 fez com que alguns socialistas criassem, no ano de 1919, o Communist Party of the United States, né? Partido Comunista dos Estados Unidos. Em 1928, um racha dentro desse partido colocou de lados opostos os defensores do stalinismo e do trotskismo. Os trotskistas fundaram em 1938 o Socialist Workers' Party, Partido Socialista dos Trabalhadores, sob a influência da Quarta Internacional, que era trotskista. Uma das principais figuras desse partido, o Partido Socialista dos Trabalhadores, é James Cannon, oriundo de um sindicato, né, e do Partido dos Socialistas Americanos, o SPA, Socialist Party of America. O Cannon ajudou a fundar o Partido Comunista, sendo expulso em 28 por suas simpatias com as ideias de Trotsky. Nos anos 30, ele foi encarregado de organizar uma seção estadunidense da Quarta Internacional nos Estados Unidos. Fecha aspas. Então, para te ver como até nos próprios Estados Unidos teve uma influência muito grande a Revolução Russa. E um outro cara que eu cito como um grande e importante intelectual e militante das causas socialistas nos Estados Unidos é o Eugene Debs. Esse personagem é citado aí nesse documento, Carta aos Operários dos Estados Unidos, do Lenin. Então, vários elogios. Né? O Eugene Debs ele foi um cara que ele ajudou a fundar um grande sindicato, né, que era o chamado Wobblis, que é o IWW, nos Estados Unidos, e ele fez uma grande greve, né, do sindicato. Ele participava dos ferroviários, era um sindicalista ferroviário, e ele fez uma grande greve na cidade de Pullman, em Illinois. E essa greve de Pullman, ela foi contra uma dinastia, praticamente, que era a dinastia, o George Pullman, ele era proprietário dos vagões dessa companhia de transporte ferroviário, e ele praticamente era dono da cidade. Basta ver que o nome da cidade era Pullman, né, que era o sobrenome do cara, George Pullman. Então o Eugene Debs ele fez com que essa greve ganhasse corpo e teve ali algumas vitórias para os trabalhadores. Claro, depois isso teve vários retrocessos, né? Muitos trabalhadores foram presos, muitos trabalhadores foram até colocados na clandestinidade. E um dado interessante também de um período ali pré-Revolução Russa, mas também da influência dessa efervescência socialista nos Estados Unidos, é que o primeiro presidente a fazer uma conciliação entre trabalhadores que estavam em greve, operários, e grandes cartéis econômicos foi o presidente Theodore Roosevelt, e ele é uma figura muito interessante, porque para a política externa ele era imperialista, mas para a política interna ele combatia os cartéis e combatia os grandes monopólios dos Estados Unidos. Mostra a dialética da história, né? As contradições é um jeito. De um lado, ele no setor doméstico no seu país, o Theodore Roosevelt ajudava as populações mais humildes. Mas como ele não rompia a burguesia, que ele é um representante da burguesia, o Theodore Roosevelt, da burguesia americana, ele ajudava que através do imperialismo americano, do exército americano e da sua força econômica, pudesse oprimir os outros países para, com isso, conseguir o ganho que as empresas não conseguiriam mais no setor dentro do seu país. Por isso que não é por acaso, não é uma contradição do acaso, entendeu?
que o presidente que possibilita certas melhorias às classes mais pobres de seu país, por outro lado, oprima as classes mais pobres dos outros países, que é isso que os Estados Unidos faz até hoje. A política americana é isso. O custo do Império Americano é o imperialismo. A gente não pode nunca esquecer disso. Eu gostaria de fazer um comentário sobre um socialista estadunidense chamado Victor Berger. Alguém já ouviu falar? Não lembro. Ele foi um dos fundadores do Partido Socialista da América, que tu mencionou aí. Nascido na Áustria, Hungria. Foi presidente do Partido Socialista da América de 27 a 29. E foi contra o reconhecimento da União das Repúblicas Socialistas Soviética pelos Estados Unidos. E ele tem uma frase que ficou famosa na história. Abre aspas. Frase do Victor Berger, do Partido Socialista da América, desse movimento socialista dos Estados Unidos. Abre aspas. Não há dúvida de que os negros e mulatos constituem uma raça inferior. Fecha aspas. Fala do socialista estadunidense Victor Berger. Aí entra uma influência do stalinismo. Nesse período aí, já era a era de Stalin, que começou em 25 ou 24, se não me engano. Eu acho que em 28. Por aí. Né, ele foi presidente até 29 do Partido Socialista. Então, houve um estímulo, uma intervenção do Partido Comunista da União Soviética para eles trabalharem melhor essa questão racial. Eu cheguei a publicar um texto que fala sobre a Revolução Russa e o movimento negro nos Estados Unidos. Né? Então, teve uma transição dessa posição tradicional racista aí do Partido Comunista, que herdou do movimento socialista anterior. Né? Então, teve uma mudança de atitude, impulsionada pelo stalinismo. Então, teve essa influência benéfica. E sobre esse documento que eu citei algumas vezes, sobre a Carta aos Operários Norte-Americanos, é importante, eu sugiro que os nossos ouvintes pesquisem. Foi publicado em inglês em dezembro de 1918, nos órgãos aí da ala esquerda desse partido, Partido Socialista Americano. E depois editado em folheto, é um documento muito importante aí, que mostra uma historicização, um elogio à independência dos Estados Unidos pelo Lenin. Tá certo, eu acho que vamos nos encaminhando para as considerações finais, Freitas. Eu gostaria de fazer um comentário sobre a Revolução Sandinista, que teve uma influência muito forte da Revolução Russa. Ah, boa. Né? Tu lembra das 3 tendências da Frente Sandinista de Libertação Nacional? Não lembro, acho que poderia refrescar nossa memória aí. Teve a tendência insurrecional ou terceiristas, que é aqueles conciliadores de classe, aqueles que defendiam a aliança de todas as classes, principalmente a aliança com a burguesia. E também tinha a tendência de guerra popular prolongada, que era das guerrilhas rurais, e a tendência proletária, que é a mais semelhante e influenciada pela Revolução Bolchevique. Então, em 1978, todas essas tendências se reuniram no único Diretório Nacional, né? Então, ele, com o representante de cada tendência. E isso foi fundamental para o sucesso da Revolução, que foi um ano depois. E em 1984 teve uma eleição, né, que foi o final da Revolução Sandinista, e havia um partido chamado Movimento de Ação Popular Marxista-Leninista, que ganhou 1% dos votos aí na eleição da Nicarágua. Então, esse comentário aí que eu gostaria de fazer, que é importante, que tinha uma tendência muito próxima aí da Revolução Bolchevique. Pablo, seja bem-vindo, Pablo. Cumprimentar aqui o nosso companheiro de rádio, Pablo. E, Pablo, nós estamos falando sobre Revolução Russa, né? Visto que a gente está no centenário desse movimento tão importante, não só para a Rússia, mas para todo mundo. E eu queria uma análise tua aí sobre a Revolução Russa. Breves apontamentos, já que tu está sendo pego de surpresa. O nosso programa aí se dividiu em 2 partes, Fábio. A gente comentou a primeira meia hora sobre a Revolução Russa e depois sobre os impactos nas Américas. Mas fica livre aí para comentar sobre qualquer um dos 2 fatores. Sim. Bom, primeiramente, bom dia aí, um salve para os companheiros aí do História em Pauta, para a audiência toda desse qualificado programa aí, que faz parte da programação da rádio A Voz do Morro.
E a Revolução Russa, ela encaminhou o século XX, né? Transformou-se. Eu considero que há dois fatores que pautaram o século XX e o início do XXI, né? Que é o imperialismo europeu, final do século XIX, que vai ser o responsável um grande responsável pelas grandes guerras mundiais da primeira metade do século, e a Revolução Russa, Revolução dos Trabalhadores russos, camponeses, que vai, né, afirmar a ideologia socialista e comunista na prática, né? Já vinha sendo uma luta dos trabalhadores, de uma certa forma também, né? A Revolução Russa também é fruto de eventos do final do século XIX, né? Assim como as grandes guerras estão relacionadas ao imperialismo, a Revolução Russa está relacionada à Revolução Industrial e a criação, o desenvolvimento da teoria comunista, e como a gente chama o socialismo científico, proposto por Marx e Engels. Então, ela tem um impacto mundial, assim, né? Ela vai marcar o século XX em todos os seus aspectos econômicos, políticos, né? Inclusive na Segunda Grande Guerra Mundial também vai ser, né, a virada quando a União Soviética passa para o lado dos aliados, né? Então a gente tem efetivamente o desequilíbrio que vai causar a derrota do nazismo. E, enfim, nas Américas também, né? No momento que a União Soviética começa, principalmente a partir da Revolução Cubana, a virar seus olhos para a América. Os Estados Unidos também, né? Então, a América passa a ser um terreno de disputa muito forte entre esses dois países, entre essas duas ideologias. E, se a gente for analisar, tá aí até hoje, né? Assim, aquele macartismo da caça aos comunistas, né? Tá vivo no Brasil ainda, mesmo que de uma forma tosca. E, de uma certa forma, né? A Revolução Russa, na minha opinião, ela não tem um impacto só nos países onde o comunismo se instalou, né? Porque o capital, né, e as, entre aspas, democracias capitalistas, elas vão criar o seu estado de bem-estar social com medo da iminência de revoluções de trabalhadores em seu país. Então é aquela coisa, né, até parafraseando o Getúlio, né, façamos a revolução antes que os trabalhadores o façam. Então os países, eles vão dar esse estado de bem-estar com muitas medidas que fazem parte dos regimes socialistas, na área da educação, da saúde, da moradia, né? Então ela tem, para mim, um impacto não só dos países soviéticos e, enfim, que acabaram adotando algum tipo de socialismo, mas em outros países ela acabou beneficiando a população de praticamente todos os países, direta ou indiretamente, né? Então, interessante tu falou sobre essa questão do macartismo tosco e tacanho que a gente está vivendo, né? E eu cito como uma ideia muito clara, assim, um exemplo de como esse macartismo está vigorando na sociedade brasileira, o programa do partido PTB, que foi na quinta-feira que eu vi o programa da televisão ali do PTB, e eles falando, o Roberto Jefferson ali, a filha do Roberto Jefferson também, que é presidente nacional do PTB, se não me engano, os deputados estaduais, federais do PTB, falando sobre que o problema do Brasil era o projeto bolivariano, socialista, que estava sendo levado a cabo pelo Lula, pela Dilma, ou seja, umas coisas muito absurdas, assim, né, que eles colocam, então, disseminando aí, fazendo esse desserviço de disseminar umas ideias muito toscas aí para a população. Vou chegar então no final do programa. Eu gostaria de terminar com uma leitura aqui de uma postagem na Livre Tempo do Facebook de um professor de História e ex-militante do PCB, o Alex Amaral. Ele diz o seguinte, abre aspas: a Revolução Soviética, iniciada 100 anos atrás, acelerou o desenvolvimento das forças produtivas no mundo todo, impondo ritmo ao capitalismo. Em poucas décadas, a União Soviética obrigou até os carolas fanáticos religiosos e racistas do Zewa a irem à Lua. Todo mundo teve que aceitar o voto feminino. A segregação racial caiu até nos Estados Unidos e na África do Sul.
enquanto existiu a União Soviética, o escudo do mundo, os trabalhadores ganharam direitos até nos buracos mais reacionários da América do Sul. Então, acho que ele foi muito feliz nesse comentário. Eu deixo um abraço no coração de todos os ouvintes, os trabalhadores e estudantes do mundo. Trabalhadores, empregados ou não. Né? Me despeço aqui e deixo o microfone aberto para cada um dar seu recado final. Bom, agradecer aqui o espaço para a minha rápida e singela participação. Mas sempre importante. Obrigado. Eu vi hoje de manhã o convite para o programa e de manhã para mim é complicado. Ainda mais no domingo, com criança pequena em casa, de 4 meses. Mas já deixar o convite aí, então, para a audiência ficar para escutar o Escola de Luta agora, que vai começar na sequência. Um grande abraço, uma boa tarde, um bom domingo a todos. Bem, queria agradecer ao Rafael e ao Fábio por mais uma vez estar na rádio, na companhia dos dois. E é isso. Vamos que vamos. Eu queria me despedir lembrando que amanhã, dia 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra, né? E tem muita gente no Brasil que ainda acredita que existe um racismo reverso quando tu coloca a questão da consciência negra, que deveria existir o Dia da Consciência Branca, enfim, essas coisas. Mas o Dia da Consciência Negra serve exatamente para alertar sobre essas distorções e essas bizarrices que as pessoas inventam, né? Porque se há um Dia da Consciência Negra é porque os negros foram, de certa forma, muito mais massacrados, né? E ainda são muito mais massacrados que os brancos na nossa sociedade, que ainda é racista. E a grande diferença, muitos caras que utilizam esse discurso do racismo reverso, eles jogam algumas falas do próprio Martin Luther King. Só que a gente tem que ter em mente sempre que o racismo que se deu nos Estados Unidos não foi na mesma proporção e na mesma categoria que o racismo institucionalizado no Brasil. Né? Nos Estados Unidos a gente tinha o segregacionismo. Brancos e negros não podiam entrar no mesmo ônibus, não podiam frequentar os mesmos lugares. Aqui no Brasil tu dissolve esse racismo numa pseudo-democracia racial, né? Que as pessoas ainda utilizam esse termo, ainda acham que isso existe. Né? Os negros foram livres da escravidão, só que foram jogados à margem da sociedade, foram destituídos de qualquer tipo de oportunidade para terem as suas terras, de uma reforma agrária digna e decente, ou então de terem acesso a empregos, impostos comerciais, né? E esse racismo velado foi se perpetuando e chegamos até agora, tanto que o Movimento Negro Unificado decretou o dia 20 e não o dia 10 de maio, que o 10 de maio a assinatura da lei é isso, 3 de maio, obrigado, Pablo. O 3 de maio até então, até os anos 70, por ali, era tido como a data magna assim, da consciência negra. E o Movimento Negro Unificado, vários intelectuais ali, o Oliveira Silveira, Abdias Nascimento, reivindicavam o 20 de novembro como morte do zumbi. Né? Então, lembrando que amanhã vai ter ali no Largo Glênio Pérez, que é ali na frente do Mercado Público, perto da Prefeitura, vai ter ali a Marcha Independente Zumbi Dandara 2017, que é um evento que sempre acontece nesse dia 20 de novembro, né, trazendo toda essa luta identitária também e luta social dos negros brasileiros. No domingo passado, se não me engano, teve, acho que foi na Redenção ali, que eu até passei pela Redenção e vi ali a Marcha do Orgulho Crespo, que é também essa questão identitária, que é muito importante. Então, lembrando aqui o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, que, trazendo a ideia do Rafael Freitas, né, que o zumbi e o Quilombo dos Palmares foram uma antecipação dos sovietes e da Revolução Russa, né? Então, um grande abraço a todos aí. Até domingo que vem com mais um História em Pauta. História, educação, polêmica.